pessoal, tudo bem? Então hoje para o nosso primeiro capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então neste capítulo, que tem o tema Alicerces Espirituais, ele vai nos dizer, né, a Sueli Caldas vai nos dizer da importância do Centro Espírita e que essa construção física, tijolo a tijolo, ela é feita primeiramente na esfera espiritual. É uma coisa que a gente não se dá conta. Então, aqueles tijolos, todas aquelas pessoas que constroem, muitas vezes fazem promoções, arrecadam dinheiro para construir aquela obra. Veja, não existe acaso. Então, aquela obra ela foi construída porque ela já existe na espiritualidade. Então, aqui ela coloca o centro espírita é muito mais do que uma casa física. E lhe serve de sé, ela transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Então ela transcende muito mais e muitas vezes uma pequena construção, um lugar muito simples, um centro que às vezes a gente diz, é um centro acanhado, é um centro que tem tanta harmonia, tanta sintonia, e na esfera espiritual ele é grandioso, ele contribui no auxílio de muitas pessoas, e esse é o objetivo da casa espírita. E aqui nesse livro, nesse capítulo, a Sueli vai nos contar que Manuel Filomeno de Miranda, na obra Tormentos da Obsessão, ele conta que a obra de Eurípides Barçanufo, o colégio Allan Kardec de Sacramento, ele foi construído na esfera espiritual muito antes do que o colégio aqui da Terra. E Eurípides Barçanufo, que reencarnou em 1880 e desencarnou em 1918. Ele viveu muito pouco, mas ele deixou um trabalho grandioso. O Eurípides, no momento do seu desencarne, que por coincidência era uma pandemia, a pandemia da gripe espanhola. Então, todas as pessoas, num momento muito parecido com esse que nós estamos vivenciando, tiveram que ser acolhidas. Então, Eurípides abriu o Colégio Allan Kardec para recolher, para acolher e para curar essas pessoas da gripe espanhola. E ele foi acometido desta gripe e ele desencarnou, então, com 38 anos. E aí, aqui nesse capítulo, a Sueli nos conta que o Miranda, então, juntamente com o Dr. Inácio Ferreira, eles foram até o Hospital Esperança, que era localizado no plano espiritual e foi criado pelo grande apóstolo Eurípides Barçanufo. Então vejam a importância de cada um de nós quando adentra uma casa espírita, num centro espírita, seja ele pequeno ou grande, da nossa conduta mental. Do nosso contributo enquanto seres espirituais que somos. Então, ao invés de criticar, elogiar, ao invés da maledicência, silenciar. Ao invés de procurar defeitos, elogiar e procurar auxiliar. Esse é o nosso papel enquanto espíritas. Então, muitas vezes, o que a gente tem visto hoje nas casas espíritas é uma grande discórdia, uma grande discussão. E esse momento da pandemia nos faz refletir que agora a gente não tem mais a casa espírita. E a gente fica meio que órfão. Eu não tenho a casa espírita para ir. Mas aí a gente começa a refletir da importância de nós sermos esse templo da espiritualidade maior. A importância da gente refletir e ter no nosso dia a dia a conduta que a gente deve ter no centro. Jesus disse, vós sois deuses. Nós somos deuses, então, em qualquer lugar. E aí a gente entende a nossa responsabilidade enquanto espíritas dentro da casa espírita, como elemento de unificação, de solidariedade, de fraternidade. E são essas as palavras que devem ser as gestoras das casas espíritas. A harmonia, o amor, esses são os alicerces que a Sueli Caldas nos diz que nós devemos alicerçar as nossas casas espíritas. E aí o doutor Inácio, então, ele coloca para o Miranda, né, para o Manuel Filomeno de Miranda, toda essa questão desse hospital, né, desse hospital Esperança do plano espiritual.
E o Manuel Filomeno de Miranda fica encantado de ver a organização, né, que muito antes do século XX já existia esse hospital. Então, a Sueli fala o seguinte: importa que o centro espírita não é casa onde ele se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve, o ambiente que cultiva e preserva a organização. E Manuel Filomeno de Miranda, aliás, Manuel Filomeno de Miranda, o Geraldo está fazendo a leitura do livro Transição Planetária e a Paola também de um outro livro, Transtornos Obsessivos. O Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação aos outros recintos de qualquer natureza, atestando desta forma as qualidades dos seus trabalhadores espirituais. Atentem para isso. A forma como cada um dos trabalhadores for engajado, for envolvido na sua amorosidade, é a forma que a qualidade dos trabalhadores da espiritualidade. Então, quais os companheiros da espiritualidade que nós queremos ter? Então, nós teremos que fazer a nossa parte. O nosso esforço é importantíssimo. Aí eles trazem, né, nesse capítulo também alguns dizeres do nosso querido Lins de Vasconcelos, ele que deixou um legado, né, para o espiritismo, não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro. Tive a oportunidade de ir a João Pessoa, e João Pessoa tem a federação que leva também o seu nome, doou muito para as federativas, para o espiritismo, mas mais do que o auxílio financeiro, deixou o legado da amorosidade, e é esse legado que nós devemos deixar. E Leon Denis ainda diz: no mais miserável tugúrio, há frestas para Deus e para o infinito. Então não importa o tamanho, o tipo, o que importa são as pessoas, o coração, a sintonia e a harmonia dessas pessoas. E é isso que nós buscamos quando a gente vai falar desse livro, das dimensões espirituais. Então, o que acontece fora a parte física, na parte que a gente não vê, na parte virtual? Como que está esse ambiente? Então nós, enquanto espíritas, vamos ser esses formadores do ambiente. E para a gente finalizar aqui com a fala do nosso queridíssimo Lins de Vasconcelos, ele diz o seguinte: do nosso labor demorado e sacrificial sairão as expressões mais elevadas da nova mentalidade com que sonhávamos e que agora se transforma na humanidade que acompanhamos. Hoje, Jesus nos confere a todos nós, mesmo em casa, em qualquer lugar, a honra de colocar das construções que as forças materiais nos deram a flama viva do ideal que não pode perecer e que deve conduzir os destinos do homem novo como novo homem, na direção daquele porvir que já chegou e passa no veículo da realidade ligeira diante dos nossos olhos. Então vejam a nossa responsabilidade enquanto contribuintes na obra de Deus, contribuintes nessa construção da psicosfera da nossa casa espírita e agora, por que não, da nossa casa, da nossa família. E a gente tem visto a importância da família nesse ambiente para a gente aprender, para a gente crescer e juntos, no amor, sermos melhores. Até amanhã com o capítulo 2.